Boa noite. Que os nossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos que as grandes proezas da história foram conquistas daquilo que parecia impossível. Esta frase é de Charlie Chaplin, o ícone da sétima arte, o grande homem do cinema, que eu escolhi para vos apresentar o nosso convidado desta noite. Um jovem, cedo começou a trilhar os caminhos do empreendedorismo. Aliás, Daniel David, presidente da Fundaso, da Fundação Soico, muito cedo começou a trilhar o caminho do empreendedorismo e é, sem dúvida, um dos inquestionáveis empreendedores da praça do nosso país. E eu quero começar assim de chofre, por lhe perguntar o que é que o motivou, qual foi a força que o motivou, aquele jovenzinho que eu conheço há muitos anos, a trilhar por esse caminho de busca de riqueza, busca de oportunidades, O que é que foi? O que é que mexeu consigo para trilhar este caminho, do qual a gente vai falar ao longo do programa? Muito obrigado. Boa noite, Anabela. Acho que começou de uma forma mesmo muito picante. Boa noite aos telespectadores que nos assistem aqui em Moçambique e no mundo. Acho que neste momento temos a audiência global, o que nos orgulha bastante. O que é que motivou? Acho que qualquer ser humano, quando nasce com um propósito de vida que a pessoa define. E eu acho que o motivo maior que me fez fazer esta trajetória de vida foi esse propósito, o propósito de realizar algo enquanto for o passageiro nesta terra. Nós somos todos passageiros, então precisamos de deixar alguma marca, alguma lembrança para aqueles que nos seguem, para aqueles que virão, para que olhem, pô, esta gente que passou daqui fez algo para um mundo melhor. É isso que estamos à procura, fazer algo e deixar alguma lembrança para um mundo diferente e um mundo melhor. O jovem Daniel David via longe. Eu posso perguntar-lhe, e pergunto-lhe isto porque os jovens olham para nós hoje, por exemplo, olham para si, um homem bem-sucedido, um homem estável, com uma vida estável, e acham que nasceu assim. Eu posso perguntar-lhe, posso fazer-lhe essa provocação, o menino Daniel David, aquele menino pequenino, antes de ter essas convicções do propósito de vida, onde é que nasceu? Há uns que nascem em berço de ouro, não é? O menino Daniel David nasceu em que berço? Humilde, um berço que é igual a muitos moçambicanos, num país de dificuldades, já lá vão 5 décadas, e num berço que exigia dos moçambicanos serem desafiantes e serem lutadores para conseguirem fazer a diferença. Foi nesse berço que eu nasci e que, passado algum tempo, veio a independência e abriram-se aí as oportunidades para que nós possamos decidir sobre o nosso próprio destino. Não deve ter sido um caminho fácil, evidentemente. Está a remeter-me a 5 décadas atrás, estamos a 45 anos de independência, portanto era mesmo uma criança quando aconteceu a independência. Ou seja, esse caminho que não foi fácil, e por isso eu comecei com esta bandeirinha de que as grandes proezas da humanidade foram feitas de arrojo, não é? De passar, transpor obstáculos. Foi esse o seu caso. Não deve ter sido um caminho fácil, como dizia, e nem sempre estas técnicas de resolução de problemas que a gente lê nos livros, e eu sei que lê bastante e que gosta de se desafiar nesse aspecto, ajudam na hora das dificuldades e dos desafios. O que foi que aprendeu nesses momentos difíceis? Estamos a falar para jovens, estamos a falar no Mosaico Young Leaders e estamos a dizer que o futuro são eles. O que foi que aprendeu nas horas da dificuldade?
Aprendi que o futuro depende de cada um de nós. O futuro está nas nossas mãos. Cada um escolhe o futuro que quer. As oportunidades que existem no mundo são oportunidades como a chuva, cai para toda a gente. Cada um tem que olhar para isto como oportunidade de conquistar e realizar o seu futuro. Eu aprendi que é com trabalho, com conhecimento, com inteligência que nós vamos conquistando durante os anos, e a sabedoria, porque a sabedoria é uma conquista do tempo, enquanto que o conhecimento, vamos à escola e conquistamos ele, e que nos ajuda a transformar as nossas vidas. Mas a sabedoria é muito mais profundo que isso. Aprendi que tudo isso nós temos que lutar para conquistar. Conquistar o conhecimento e termos a paciência que o tempo nos dá para que tenhamos a sabedoria de olhar para as nossas vidas e definir claramente os nossos propósitos e lutar por eles. Sair claramente da zona de conforto. Da zona em que nós estamos sentados a assistir a televisão ou sentado a assistir um filme. Irmos para a luta. E é a luta que nós desenvolvemos para atingir um certo propósito que nos faz sermos realizados e que nos faz conquistar algo. Emocionou-me. Ou seja, a sabedoria vem com a maturidade. O Daniel David, que os telespectadores têm hoje perante si, é um homem mais sabedor. Esse propósito de que falou lá atrás é hoje mais consistente. Posso dizer isso? Eu acho que está mais redondo, digamos assim, esse propósito. Eu acho que ainda continua uma criança. Precisa de aprender mais. Temos que ter a humildade que o mundo muda, o contexto do meio envolvente muda e nós temos que estar constantemente a aprender. Se eu tivesse a verdade ou o pretenciosismo de que já tenho essa sabedoria, estaria aqui a mentir um pouco. Não tenho, preciso de aprender mais. No tempo em que eu nasci não tinha telemóvel, não tinha televisão, não tinha outros instrumentos que tem agora, que eu tenho que aprender. Estamos num processo de aprendizagem constante que nos obriga a ter alguma sabedoria inteligente, com alguma humildade para se perceber que temos que aprender todos os dias até um dia que sairmos deste planeta. É um processo que exige, Anabela, temos que ter a sabedoria, com um plenasmo aqui no meio, de saber que estamos constantemente a aprender. E eu estou a aprender todos os dias. Se calhar vou ter que fazer um pequeno recuo lá atrás e perguntar-lhe se todo esse saber que vai aprendendo todos os dias, que vai apreendendo todos os dias, é em busca da tal riqueza. O que é essa riqueza? É preciso, talvez, que se explique. Eu costumo dizer a riqueza no conceito de riqueza extensiva. O que é a riqueza extensiva? A riqueza é a pessoa estar bem consigo próprio, na dimensão manzão, estar bem com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito e principalmente com o seu intelecto. Obviamente, muita gente, quando pensa em riqueza, pensa no dinheiro. O dinheiro é muito importante, mas não é essa riqueza que se busca. É uma riqueza de estarmos felizes daquilo que conquistamos e termos uma vida que nos coloca em patamar de bem-estar conosco próprio, com o nosso interior, com aqueles que nos rodeiam, que é a nossa família. Isso é que se chama riqueza. E é essa riqueza que estamos a buscar todos os dias. Lutamos para que conquistemos a vida e essa vida nos proporcione essa riqueza extensiva, que é importante para todos nós como seres humanos. Gostava que partilhasse agora um pouquinho, e com certeza que quem o está a ver neste momento está a ver o Daniel David, que tem um grupo de mídia muito importante, eu diria o mais importante, ora bem, mas está a ver também a pessoa que idealiza estes conteúdos
de âmbito social, a pessoa que lá atrás motivou os mosefos, etc, etc, etc. E ocorre-me perguntar-lhe, este espaço de destaque que passou a acontecer no Grupo Sóico, um grupo de mídia que nasceu, canal de televisão, etc, etc, converge com esse pensamento do Daniel David, que acha que a riqueza tem a ver com o bem-estar da alma, do corpo, do espírito. Converge, Foi Anabel. por aí que... Converge, Anabel, porque eu falei anteriormente que temos de ter um propósito na vida. Eu tenho o meu propósito muito bem claro. Tenho as minhas convicções, tenho as minhas convicções e estou muito focado nesse propósito. E esse propósito passa por vários planos. O primeiro plano, a conquista do bem-estar. Quando nós estamos bem, podemos conseguir passar esse bem para os outros. E o grupo, como o Grupo Sóico, aquilo que tem feito, é uma componente da realização daquilo que é o propósito a que me propus-me a mim próprio a seguir. E sinto que estamos a realizar um bom trabalho. Um trabalho que nos orgulha, um trabalho que nos satisfaz e que mostra que podemos estar numa sociedade, ganhar dinheiro, que é muito importante, mas também darmos de volta à sociedade aquilo que conquistamos. Porque sem isso não poderemos crescer. Costuma-se dizer que pessoas que estão bem na vida às vezes ficam sitiadas. Porquê? São poucos e às vezes a sociedade que os rodeia passa dificuldades e eles ficam sitiados numa bolha pequenina. E como é que isso se resolve? Se resolve com essa capacidade que as pessoas têm que ter, daqueles que conseguem um pouco mais, de dar um pouco aos outros, dar de volta à sociedade. Quer por via de conhecimento, quer por via também de condições materiais. É aquele elástico que nos une com as pessoas. O elástico vai puxando. Se nós não conseguimos, Anabela, buscar que quando crescemos com a sociedade que nos rodeia, qualquer dia o elástico arrebenta e não existirá nenhuma sociedade e os que crescem vão ficar sitiados e não terão vida. Quem fica preso é quem cresceu. E a sociedade será aquela que rodeia toda a gente. Diz-se até que é daí que nascem as grandes convulsões sociais, etc., não é? Exatamente. Por isso é importante que conquistemos tudo o que a vida nos dá, obviamente, com sabedoria, com inteligência, com a luta, com conhecimento, mas também que saibamos dar à sociedade que nos rodeia um pouco daquilo que nós conquistamos. Por várias formas. E a forma do Grupo Sóico e da Fundazo é esta: transmitir conhecimento. Transmitir um conhecimento que é uma arma muito importante daquilo que todo ser humano quer, que é o poder. O que é o poder? Poder é o conhecimento. Quem tem conhecimento tem um poder. É isso que nós fazemos todos os dias. Para quem nos está a ver e que está pela primeira vez, se calhar há jovens, muitos jovens, que se calhar, embora a gente já esteja na terceira edição, é a primeira a que estão, com que estão em contacto e de uma forma diferente ainda por cima, já lá vamos. Mas como a era da indiferença já acabou, todos nós precisamos de mudar e precisamos de transformar este mundo, eu vou pegar nesse gancho e pedir-lhe que nos fale um bocadinho da Fundazo, os pilares da Fundazo, para quem nos está a ver pela primeira vez, para quem está a tomar contacto connosco. Esta preocupação da Fundazo com os jovens, com as lideranças, é um pouco daquele Daniel David a querer fazer com estes jovens aquilo que não fizeram por si, ou que fizeram? É um pouco disso, Anabela. Eu, como eu disse, nasci de uma família humilde e tive uma trajetória de muita luta e de conquista todos os dias. Aos 24 anos já fui trabalhar nas minas na África do Sul, na procura dessa luta. Foram anos muito importantes da formação do homem Daniel David. Trabalhar nas minas numa altura do apartheid
e em condições adversas, jovem, num país que não se aceitava a diferença entre negros e brancos, foi muito difícil para mim. Mas dentro desse propósito que eu tinha, também estivemos lá a transformar. Lutamos para ser diferente. E voltei para Moçambique, comecei a trabalhar e decidi que devia fazer algo muito mais para que os outros que nos seguem não tenham o mesmo passado que eu tive. Tenham uma vida e uma sociedade melhor, que vivam num mundo sustentável. É por isso que lançamos a Fundase, para que siga os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 4 pilares fundamentais, que é inovação e transformação. É um binómio interessante, porque quem inova, se não impacta na transformação, não funciona. Não fez nada. Crescimento e desenvolvimento. Nós não podemos falar de crescimento se não houver desenvolvimento. O desenvolvimento que é a melhoria da qualidade da vida do cidadão, da pessoa humana. Todos os projetos, os planos de crescimento económico, os planos de um país têm que ser centrados no homem. E esta questão de participação e inclusão. Nós não podemos falar de participação do cidadão, ele não estar incluso nesta. A inclusão e participação é um binômio muito importante. A inclusão e participação colocam o cidadão no centro das decisões e no centro aquilo que poderíamos chamar como é que chama, o patrão principal do desenvolvimento dessa sociedade. Sustentabilidade e responsabilidade. Temos que garantir que o nosso mundo seja um mundo sustentável e por isso temos que ser responsáveis. Garantir que a água, a terra, o ar, o sol, tudo o que nos rodeia possa preservar a vida de uma forma sustentável para as gerações vindouras. Esses são os grandes pilares que a Fundação tem, impulsionando numa missão muito importante, que é impulsionar o crescimento económico acelerado, inclusivo, de um país que se chama Moçambique. Este é que é o grande objeto da Fundação. As oportunidades, costuma dizer-se que as oportunidades são como nascer do sol. Se esperamos demais, elas desaparecem, não é? O pôr do sol não fica à espera que a gente se sente a olhar para o mar e a ver ele. Queria que falasse um bocadinho disso. Falou dessa sua trajetória logo aos 20 e poucos anos, a sua saída de Moçambique. Não é o caso da entrevista de hoje, da nossa conversa de hoje, mas faz parte da sua trajetória. E acabou de me dizer que foi lá que cresceu como ser humano. E esse espaço de experimentação, esse espaço de oportunidades, de desafios, não é propriamente um líder juvenil hoje em dia, mas o que é que diria aos jovens? Como é que se buscam as oportunidades? Como é que não se deixam escapar as oportunidades? Como é que se agarram estes desafios? Esse olho para abriu-se aquela porta, eu tenho que ir lá, é por ali que eu vou. Como é que o jovem faz isso? Primeiro é preparação. Acho que o jovem tem que estar preparado. Preparado é ter conhecimento. Conhecimento só se adquire através da formação, de estudo. E essa formação pode ser formal ou informal, mas nos dá as armas fundamentais para podermos interpretar os fenómenos que a sociedade nos oferece e de lá obtermos as tais oportunidades que estamos aqui a falar. Sem conhecimento não chegamos lá, Anabela. Conhecimento, eu disse, é o poder. E sendo o poder de termos as armas para que as oportunidades que nos apareçam todos os dias possamos apanhá-las e viajarmos com elas por nossa vida em diante. Acho que é o único conselho que posso dar é esse. Mas os jovens esperam sempre mais. Os jovens esperam sempre mais e eu vou continuar a provocá-lo. O que é que mais o encanta hoje? Fez toda essa trajetória, criou um grupo de mídia, tem hoje
esta fundação assente nesses 4 pilares, o que é que mais o encanta nessa responsabilidade? Porque eu vejo brilho nos seus olhos quando fala disso. Anabela, é uma pergunta difícil. O que é que me encanta? Eu sou uma pessoa muito complicada, porque me sinto sempre à procura de uma realização maior. E sabe que na pirâmide de Maslow, quando atingimos o topo da pirâmide, as necessidades triplicam de uma forma exponencial. A pessoa nunca se realiza, sempre procura mais e mais e mais. E é desafiadora esta vida que nós temos. Desafiador no sentido de queremos que a sociedade e o mundo que nos rodeia seja um mundo de bem e um mundo melhor. E aquilo que temos feito como Fundase me dá orgulho, me dá confiança que estamos a fazer a nossa parte de uma forma sustentável, de uma forma organizada, para que a nossa contribuição tenha um impacto real na sociedade em que vivemos e tenha um efeito multiplicador para que todos nós possamos contribuir para o nosso bem-estar de hoje e de amanhã. Me encanta esse desafio todos os dias. Eu acordo todos os dias a pensar que estou a recomeçar. Eu começo sempre do princípio, do fim, do princípio, do fim. Faz Todos os dias, recurso... todos os dias, todos os dias. Se amanhã a Anabela acordar, às 7 horas estou aqui. É verdade. Neste período em que eu estou, podia estar em casa a descansar um pouco, chegar aqui às 9. Esta luta do bem-estar, da procura de conquista de algo que nos diferencia como sociedade, não só para mim, para a minha família, mas como sociedade, é uma luta titânica e me encanta muito esta adrenalina da vida. Qual o alento que acha que leva hoje? Eu tenho a liberdade de fazer isso com o meu presidente, né? Qual é o alento para o cidadão comum, jovem ou não jovem, num tempo de pandemia, num tempo em que temos que nos confinar socialmente, sendo presidente de um grupo de mídia, sendo presidente de uma fundação que trabalha com esses objetivos de que falou, o que é que aquele cidadão lá em casa pode esperar de si, do grupo que comanda? Qual é o alento que ele pode ter? Porque está muito filosófico, está a mexer muito com o psicológico. Gostava mesmo que as pessoas precisam de ouvir essa esperança, o que é que a gente faz naquela caixinha onde nos estão a ver que leva alento às pessoas, aquela massagem no peito, aguenta, isto vai passar. Mas eu acho que a questão que não é muito criativo. A questão não é essa. As pessoas talvez não saibam, mas quando diz realização, não é só realização em termos de objetivos económicos, de gestão. É um realizador mesmo. A questão não por trás das câmaras. A questão não é... Nós vivemos todos os dias num mundo de desafios. Este é um desafio. Este desafio nos traz oportunidades. E neste momento da pandemia, de Covid, quando estamos em casa ou estamos na empresa, é pensar como é que nos reinventamos e que temos aqui muitas oportunidades. Eu dava um exemplo que se usa, que o Nizano Guanais dava, que mesmo nas mortes, é um exemplo muito chato, mesmo nas mortes temos oportunidade. E o que eu convido que possamos fazer como nação é fazer uma introspecção muito grande e olhar para o mundo que nos rodeia e tentar buscar estratégias e planos que nos momentos de crescimento económico, da viragem, possamos surpreender. Nós estamos a trabalhar. Amanhã a pandemia passa. Vem um outro desafio e o grupo poderá aparecer com outras surpresas. Pergunto, mas como é que conseguiu? Porque sempre trabalhamos na procura de soluções. E neste momento não é um momento para dormir, é um momento para cozinhar ideias criativamente, de modo a que nos momentos seguintes
possamos estar à altura das oportunidades que vão aparecer. Nós vivemos o presente e o futuro todos os dias. Por isso, há oportunidades que vêm aí, em todas as áreas, na área de tecnologia, nas áreas sociais, na área económica, em termos de agricultura, de desporto, todas as áreas. E isso só se conquista para quem está preparado. Eu dizia que tínhamos que ter conhecimento. E esse conhecimento é que nos dá esta preparação e esta alavanca. O que eu desafio as pessoas é que vamos nos preparar para os desafios que vêm aí à frente, sabendo que vivemos hoje e vivemos o amanhã também. Por isso, termino. Ao mestre, eu vou já fazer-lhe mais daqui a pouco uma pergunta, quase que em jeito de fecho. Como é que se pode aliar o sucesso do negócio próprio a um legado social deste tamanho, como que está a fazer, ou ainda a esse impulso de transformação da sociedade? Como é que se faz? Como é que isso se concretiza?